Viventes, este vídeo de hoje é inédito. Talvez até no mundo, mas no Brasil eu nunca vi. Matambre de cordeiro recheado. Pedi para o meu patrocinador lá da Celebra Gourmet, que tem as melhores carnes de cordeiro do Brasil, para ele tirar só o matambre da costelinha do cordeiro, para fazer esse matambre recheado. Então, vão ser 6 peças de matambre, uma em cima da outra, para enrolar. Eu vou usar tomate, alho, ovos, cebola roxa, cenoura, linguiça calabresa, vinho Boscato da Santa Colina e pimenta com sal. Sal com pimenta do Reino Moída. E vai ficar sensacional. Te aguardo após a vinheta e até o final do vídeo, porque esse aqui tu nunca viu, Vivente. E tenho certeza que tu vai gostar demais. O matambre vem desta parte aqui, ó, que ele fica em cima da costela e um pouco da barriga do cordeiro, ok? Por isso que ele estica e volta, né? Então é por isso que essa carne estica bastante. E um pouquinho mais dura, mas do jeito que eu vou fazer, ela fica macia demais. Então primeiro, tirando o excesso de gordura do matambre, às vezes um pouquinho de excesso, a gente pega e tira fora. O excesso eu não quero. Então, depois de tirar do excesso, eu vou fazer uma barreira aqui, eu vou longe com ele, né? Eu quero enrolar as coisas. Então, vou esticar aqui todos eles, ó. Trago pra cá, né? Uma carne muito saborosa, pouco usada, aliás, muito pouco usada ou nunca usada, porque ela fica, né, na costela, junto com a costela do cordeiro. Então, poucas pessoas tiram, poucos assadores tiram para usar ela. Então eu fiz essa camada boa aqui, vou tirar os ingredientes aqui de cima para poder arrumar, né, esse assado que é bastante ingrediente. Ué, não foge, o ovo quase fugiu. O alho eu vou cortar umas rodelinhas também. E o tomate vem para cá para não atrapalhar, que tem bastante coisa. Para ficar bem salgadinho, né, vou começar a salgar ele. E não esqueçam, meus amigos, que eu botei a gordura para fora, né? O matambre para dentro e a gordura para fora. Um pouco de sal, com pimenta do reino, para já começar a ser temperado. Então já tem um pouquinho de tempero. Aqui eu vou dar pingos de vinho, só para ele ter aquele suave gostinho de vinho depois. Ó, só umas gotinhas. Estou usando o Boscato da Santa Colina. E vou continuar, ó. Nossa, já veio um cheirinho de vinho maravilhoso. Isso aqui é receita de Masterchef. Tá? Mais um pouquinho de tempero. Bem de cima só para dizer que tem o sal, né? E vamos lá agora então. O alho, eu não quero que ele fique muito presente, então é só umas raspinhas, ó. Porque não esqueçam vocês que na hora que fatiar o matambre, ele tem que se parecer o gosto de tudo, né? Até porque depois de amarrado e tal, ele vai pro alumínio, fazendo aquela pressão dentro do pacote, né? Que é o pacote de alumínio, né? Então, brincando aqui com ele, já tem aqui uma camadinha de alho para dar aquele suporte de sabor, mas aqui mais adiante, um pouquinho mais, perdido assim no meio do caminho, no meio do matambre, não vai fazer mal, tá? Então não chegou aí nem um dente inteiro de alho nesse pedaço aqui. Eu gosto bastante de colocar a parte dos ovos em primeiríssimo lugar. Então, ó, primeira enrolada aqui vai ser com
a parte dos ovos, tá? Enrolou os ovos, ele tá bem fininho assim mesmo, que ele vai engrossar, tá? Mas calma aí. Logo aqui, eu já vou colocar... A cenoura vai depois, né? Eu vou colocar a linguiça agora. Uma linguiça calabresa para dar mais uma diferença também. E essa linguiça que eu gosto de colocar no Matam, porque é uma linguiça aqui da minha indústria, né? Da indústria Marcelo Bolinha, onde eu não uso conservantes e tá fazendo um grande sucesso aqui na região. Então a linguiça vai, este pedaço aqui assim, onde eu vou retirar a tripa. E ela começa a ficar já, começa a dar outro, né? Imaginem isso aqui depois de pronto, pessoal. Ó. Vamos puxar o resto da massinha que sobrou. Já tá dando um cheiro aqui no ar assim, que é uma coisa de louco. Então, né? Tá aí nas primeiras camadas. Depois disso, de novo, né? A gente vai virar. E o matambre, ó, ele vem junto. Não esqueçam que ele é bem fininho, mas ele vai engrossar aqui ao longo do trajeto dele, né? E ao longo do trajeto dele, eu vou empacotando com os acompanhamentos, né? Gosto sempre de botar a cenoura nos recheados, porque a cenoura ela dá cor. Assim como o ovo, a cenoura também dá cor. Então aqui, mas eu não vou colocar muito, tá? Só realmente uma tirinhas. Para dar aqui um sabor. Essa aqui eu vou deixar ela mais fininha. Para dar sabor aqui. Vai assim. E aqui vai aqui. Bom, nessa virada, vou dar mais uma viradinha. E ele vai ficando, ó. Também vai ficando grande, né? Tomate. Tomate sem semente, só a casquinha do tomate. Também vai dar aqui uma diferença maravilhosa no gosto do matambre. E mais uma virada. E aí ele vai se constituindo, né? E para finalizar, a cebola roxa. Não é que nem um matambre de boi, que vai bastante cebola, né? Que vai pouco, para realmente dar o sabor neste matambre. Bom, depois de todos esses ingredientes, eu vou tirar tudo daqui para poder recheá-lo. Aqui eu tenho, aqui fica um pouquinho agora de mistério, né, para finalizar ele, né? Ó, o ovo já quer fugir daqui já, ó. O ovo já quer fugir, como é que vai fugir, pô? Então agora vem a parte que é um pouquinho difícil, tá? Que é a parte da conclusão dele aqui, né? Na realidade, conclusão que é a parte final, que para muitos pode ser a parte mais difícil, tá? Ele é assim, Vivente, segura aí. Fui lá, peguei o barbante para começar a brincadeira aqui. Nesse momento eu vou botar só um no meio para ele fixar, mas não quero apertar muito, tá? É só, ó, só fixar ele, tá? Para realmente não, para ele não estourar para os lados. Depois de feito esse aqui do meio. Olha, a faca tá faltando uma chairada na faca. Então aqui já temos um nó. Bom, agora, Viventes, eu tenho que ir para a ponta, para aí sim, né? Aí dá um aperto nele, ó, tá? Aqui eu vou ter que dar um apertão, realmente para não sair de forma alguma.
E quando a faca não está cortando, como eu sei que ela é boa, é só passar na chaleira, porque eu cortei muita carne com ela antes, e já já corta. Acabou, é assim. Vou fechar a balinha aqui de novo, neste canto, vou dar um nó cego mesmo, ó, para fechar um matambre de cordeiro. Fechou os dois lados. Agora sim, agora tenho a peça, né, para finalizar. Olha o matambre como ele espicha, ó, tá? Mas agora eu vou finalizar apertando um pouquinho mais, tá? Para realmente agora ter estética e ele ficar bem prensadinho lá dentro, tá? Ó, agora eu aperto, ó. E aí, corte de um lado, aliás, aperta de um lado e aperta do outro. Esse nó que eu faço, pessoal, ele é muito usado, tá? Em competições de açougueiros mundiais, tá? É um nó que o pessoal usa muito para rechear as proteínas. No caso aqui, né, o cordeiro. Eu estou indo com todo cuidado porque é um produto, né? Matambre recheado de cordeiro. Já tinha pensado isso na tua vida, Vivente? Tu aí que trabalha com carnes, o cozinheiro, né? Mesmo o açougueiro, já tinha passado uma vez pela cabeça em fazer. Olha, quase fugindo aqui, ó. Não pode fugir. Isso aqui é para meus amigos peixinhos lá. Isso é só para quem pode, né? Para quem quer. Seus cupelhados. E tá ficando cada vez mais, ó. Só eu tomo um cuidado, né, para não botar os temperos pra rua, porque ele não é que nem um matambre de porco e de boi, que é mais grosso, né? Ele é fininho, então aqui todo o cuidado é pouco, para deixar ele bonito e saboroso depois, né? Opa, aqui não pegou direito. De novo. Quase pronto. Mais um aqui para finalizar. Olha que bonito que já tá, ó. E para finalizar o tempero desse matambre agora, eu vou fazer ele como eu sempre tenho feito, tá? De uma forma a temperar ele mais um pouquinho por fora. Feito, olha aí, ó, tá? Está pronto o amarradinho, o matambre de cordeiro. Agora aqui, pessoal, nós temos uma coisa a fazer, né? Temperar ele mais um pouco e alumínio e fogo nele. Então eu vou precisar de espaço na mesa, tá? Eu vou tirar aqui um pouco dos ingredientes para poder terminar ele ali. Como eu falei, né, pessoal? Agora aqui agora vem, né, a segunda parte e a terceira depois é o fogo, né? Aqui o papel alumínio não poupo muito, para ele realmente ficar bom agora, né? Para ficar bom mesmo, mais um pouco de sal, porque ele perde muito o sal no cozimento. Tá. E para finalizar mesmo, antes de botar ele para assar, cozinhar lá no fogo, mais um pouco de boscato agora aqui, ó, para ele cozinhar junto com o vinho. Tá? Feito ali. Agora
Agora, para finalizar, mais aquela amarração por fora, com mais uma pressãozinha aqui né? Para deixar ele ir pro fogo e aí vai ser brincadeira o negócio. E aqui, como sempre eu faço, né? Aqui eu não tenho, como é que o pessoal diz, termômetro, né? Aqui ele fica pronto a olho. Essa amarração por fora, tá? Na realidade, para muitos não precisa fazer. Tá? Eu gosto de fazer porque dá um toque a mais, dá um toque de bonito. Principalmente, né? Aqui pro canal. Então ele fica bonito. Muito mais bonito que só o alumínio, né? Bolinha, pode ser feito no forno? Pode. Eu vou fazer na brasa, né? Mas pode ser feito no forno sim, tá? Forno elétrico, forno de fogão, forno de barro, pode. Mas de novo, né? Eu aqui não tenho como deixar ele pronto com termômetro. Aqui ele fica pronto a olho. Mas como é que é esse olho? Bom, é muito simples. Quando você está ali fazendo, né? E ele dá uma murchada. Quando ele murcha violentamente, ele murcha assim de um jeito que você bota o dedo para dentro assim, ó. Eu vou mostrar daqui a pouco, pera aí. Aí ele tá pronto. E aí é só tirar e ele tá pronto, tá? Olha que bonito que ficou, pessoal. Agora, né? Ó, pesou, hein? Agora aqui ele vai lá pro fogo. E vamos ver quanto tempo vai ficar pronto. Não sei quanto tempo vai ficar pronto. Caros viventes, 3 horas ali na grelha. Vai pra frente e vai pra trás. Coloca o dedo no alumínio pra ver que se tá, né? Se já foi pra dentro ou não, pra ver se ele tá pronto. Coloca o dedo, muitas vezes tá fervendo, tá borbulhando por dentro. Quer dizer que está ficando pronto. Depois dessas 3 horas, tá bem molezinho o alumínio, então eu acredito que está pronto já este baita assado inédito que eu também nunca fiz, que é matambre de cordeiro recheado. Segue o vídeo. Eita, nós! Ó, quando é que eu quero saber como ele está pronto sem termômetro, tá? Ó, tá? Ele tá se quebrando. Tomara que não queimou, né? Porque normalmente eu boto mais alumínio, eu botei menos hoje. Vamos ver como é que é então, vamos ver como é que tá esse trem aí. Vou pegar aqui a minha picanheira da Marcelo Bolinha, né? Que é uma baita faca e vamos lá. Acho que eu vou cortar assim, ó. Eita! Tá quente pra dedé o negócio. Aqui seria bom até uma tesoura. Mas nós temos tempo. Temos tempo, né, vivente? Olha! Para alguns, iriam solicitar até voltar um pouquinho na brasa, né? E dar aquela tostada novamente. Eu não vou fazer isso. Porque, olha aqui, ó, ele tá muito macio e pode acontecer de cair na grelha. Então eu não vou fazer isso, tá? Ó, ele diminuiu bastante. Ó, nossa, o cheirinho de vinho que eu coloquei antes já saiu pra fora. Então, tá aqui, ó, prontinho o matambre de cordeiro recheado. Eu vou até, olha, aqui deu uma queimadinha, ó. Mas aquela caramelizada. Ah! Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Tira aqui os pedacinhos de alumínio, né? Vamos deixar aqui a mesa só o matambre. E agora, olha isso, vivente, olha isso!
Olha isso aqui, Vivente. Olha meus dedos aqui, olha aqui. Olha aqui a carne. Olha aqui. Aqui. Tá macia essa aqui. Tem que estar macio demais isso aqui. Bom, essa faca eu vou tirar o barbante, já sujei ela. E ela é mais grossa, então vou tirar ela de canto aqui, tá? Vou pegar uma faca mais fina, tá? Vou pegar essa grandona aqui, ó. Só porque ela é mais fina, tá? E agora sim. Eu nunca tenho medo de ser feliz para dar o corte, né? Então, ó. Ah, isso aqui é uma maciez. Olha a maciez, olha aqui, aqui. Tá uma meleca só. Essa carne ficou um manjar. Ó, ela tá tão macia que a faca não quer nem entrar, ó. Tem que ser devagarinho, ó. Que criou essa casquinha aqui, ó. Tá, eu cortei meio de lado, ó. Vem ovo, vem ovo. Hihi, olha aí. Gente, cozinhou demais. Tá ruim de cortar, gente. Eu vou virar essa casquinha, a faca não tá pegando na casquinha, ó. Eu vou fazer, ó. Agora pegou. Olha, olha, gente, parece um 1000 folhas, ó. Olha, tem tanta voltinha que parece até um 1000 folhas. Agora eu vou dar o último corte aqui para não desmanchar. Mas tá desmanchando, pessoal, ó. Desmanchando de macio. Olha isso, olha isso. É simplesmente um matambre, que é uma das carnes duras do cordeiro também. Está simplesmente aqui desmanchando. Não sei nem como é que eu vou cortar de tão macio que ele ficou. Isso aqui que era bom nisso aqui, pessoal, deixar ele esfriar e depois cortar ele, né? Deixar ele esfriar e depois cortar. Pra ficar fácil, né? Deixar ele duro. Comer ele frio, como fiambre, tipo assim. Mas eu não gosto de comer nada frio, então já vou, ó. Meu Deus. Que coisa maluca de boa, de especial. Eu falei que nunca tinha feito, né? Então o gosto da carne de cordeiro totalmente presente, o vinho totalmente presente, tá? O ovo também, né? Mas o gosto do matambre em si, como eu falei, como ele ficou, ele tá muito macio, aqui, ó, macio isso aqui, já só, tá desmanchando. É até ruim de cortar, tá? Então, aqui seria melhor, como eu falei, até comer com fiambre, né? Comer gelado. Frio, na realidade, né? E enquanto isso eu me delicio, ó. Todos sabem aqui no canal que eu sou muito fã de cordeiro. E que a Celebra Gourmet tem as melhores carnes de cordeiro do Brasil. Então nesse corte aqui, nesse assado inusitado, e eu nunca vi alguém fazer, que é muito difícil conseguir só a matéria-prima, o matambre do cordeiro, tá aqui, ó. Matambre de cordeiro recheado. Totalmente diferente, dá para bolar várias receitas diferentes, mas esse daqui ficou simplesmente demais. De novo, quem vai se deliciar é que vocês fazem tanta pergunta, quem é que come toda essa carne? O pessoal que tá aqui, ó, nas câmeras. Hoje vocês viram nós gravando aí, né? Esse pessoal aí que manda tudo, tá? Então, um baita assado exclusivo aqui do canal Marcelo Bolinha Carnes, que vocês sabem, né? Vocês vão ver cortes e assados aqui, ó. Aqui no canal Marcelo Bolinha Carnes. Aqui se vê cortes e assados de um jeito que tu nunca viu. Um abraço, Vivente. Agora eu vou, ó, papar tudo isso aqui.